Dia. O meu nome é Ana Moreira, eu sou médica, trabalho numa área chamada Medicina Integrativa e hoje vimos falar de Oncologia Integrativa. Dentro das sessões que temos feito em relação à temática do cancro, vimos falar de oncologia. Como é que nós podemos, no sentido de tratar ou ajudar ou complementar os pacientes que temos com tumores, como é que dentro da medicina integrativa e funcional conseguimos fazer isso? Então, a primeira coisa que precisamos de saber é e que é muito importante que saibam e que estejamos todos muito descansados quanto a isso, é que quando falamos em oncologia integrativa, não estamos a falar que queremos ser um monopólio de nada, os tratamentos integrativos ou complementares não funcionam por exclusão, funcionam por complementaridade. Então, aquilo que se chama oncologia integrativa é o processo no qual conseguimos, num paciente com um tumor, agregar tratamentos complementares, integrativos, ter uma visão funcional do problema. Então, significa que um médico integrativo não vai ou não irá dizer a um paciente que não faça determinado tratamento em prol de outro. Ok? Então, esta era a primeira coisa. Portanto, aqui não temos nenhum fundamentalismo nesta área. A segunda coisa que é importante compreendermos é que um paciente com um cancro deve ser visto na perspectiva integrativa. Quando vemos um paciente na perspectiva integrativa, compreendemos que o temos que observar dentro do seu corpo físico, do seu corpo emocional, do seu corpo mental. Então, sabemos que o corpo físico tem um tumor em determinada localização, que esse tumor terá uma interpretação e um prognóstico convencional e que a interpretação que lhe podemos dar a mais disso é compreender como é que podemos melhorar organicamente, funcionalmente aquele corpo no qual está o tumor, como é que podemos estabelecer as relações emocionais que poderão estar na gênese daquele problema e depois as crenças mentais que tem o paciente em relação ao tumor, em relação à vida, de uma forma geral. Nesta perspectiva, nós temos de compreender que a melhor coisa, a melhor ajuda que podemos fazer a um paciente. Claro que eu estou a falar em pacientes com cancro, mas isto pode ser aplicado a tudo. A melhor coisa, a melhor ajuda é a mudança de hábitos de vida. A mudança de hábitos de vida que estejam comprovadamente relacionados com o aparecimento daquele tumor em particular ou de uma doença ou de outra doença em particular. É o fundamental para que consigamos melhorar organicamente aquele paciente. Com isso, podemos ajudar a preparar aquele corpo, se tiver que fazer uma quimioterapia, ou se tiver que fazer uma radioterapia, ou até para uma cirurgia, por exemplo, e também ajudarmos perdi-me porque o meu filho está a saltar à corda e, portanto, não sei se estão a ouvir o barulho que ele está a fazer aqui em casa, mas pronto. Enfim, são estas coisas da gente estar em casa a trabalhar. Bem, desculpem, perdi-me. Portanto, termos a pessoa, melhorarmos os hábitos de vida é trabalharmos a epigenética. Então, conseguirmos fazer uma verdadeira medicina de lifestyle medicine. Esta designação nova, esta lifestyle medicine, a visão, é a abordagem na qual conseguimos melhorar os hábitos de vida. Que hábitos de vida, então, sempre focados nestas três coisas, portanto, a parte física, a parte emocional e a parte mental. A parte física
na mudança de hábitos de vida, precisamos de perceber onde é que poderão ter estado as sobrecargas para, do ponto de vista orgânico, do ponto de vista físico. Então aí é muito importante compreendermos a dieta. Há imensos livros sobre a dieta anticancro que nos ajudam a ter uma estrutura bem definida para os nossos pacientes. Portanto, por exemplo, o livro do Dr. David Servan Schreider que se chama mesmo Dieta Anticancro, e outros dentro deste género. E outros dentro deste género. Portanto, a dieta é muito importante. O jejum também é importante, em alguns casos, quando o paciente tem condições para fazer jejum, o jejum médico é muito importante e é muito interessante. Outra coisa que podemos introduzir são os enemas de café. Os enemas de café são os clisteres de limpeza intestinal que ajudam na desintoxicação hepática, que é fundamental nestes pacientes. Há uma técnica chamada a terapia Gerson, Gerson, que fala muito bem nos enemas de café e fala numa dieta, não é que eu preconize tanto, mas é uma coisa que podem dar uma vista de olhos. Também alguns tratamentos incluem uma limpeza de desparasitante do intestino, portanto, dos parasitas do intestino, então é importante estarmos atentos a isso. Depois, é importante ajudarmos a tal desintoxicação hepática com homeopatia, com fitoterapia, com suplementos, com vitaminas. A desintoxicação hepática com estes suplementos, com os enemas de café, com os cuidados na dieta e, eventualmente, com, por exemplo, a ozonoterapia, que já vamos falar mais à frente, é muito importante, essencialmente nos pacientes com tumor. Também podemos ajudar naquilo que se chama a repolarização celular, então, por exemplo, o beber a água ionizada é muito interessante, portanto, ferver água durante cerca de 20 minutos, esta água vai ficar carregada de íons que depois se encarregam de, por cargas iónicas, eliminar os detritos, facilitar a eliminação destas cargas através da nossa urina. Também é muito importante termos a noção, eu hoje estou a falar de cor, portanto é assim é um bocadinho diferente do meu habitual, porque queria fazer um resumo disto tudo. Também é muito importante terem a noção que nestes pacientes o intestino tem mesmo que funcionar convenientemente. Então, se um paciente com cancro tem ou traz uma queixa de obstipação crónica, é fundamental que se faça com que o intestino funcione todos os dias. A ingestão de água, como eu já disse, a água ionizada é uma solução muito interessante e também o beber a água filtrada, beber a água morna, em jejum, com umas gotinhas de limão, também é uma abordagem muito interessante. Outra coisa importante é a dentária integrativa, portanto, compreendermos se estes pacientes têm amálgamas, se estes pacientes têm dentes desvitalizados que estejam mal desvitalizados e, portanto, a conexão entre a dentária integrativa e a oncologia integrativa é extremamente interessante. Sabermos se o paciente tem metais pesados, como é que está o seu sangue, podemos fazer algum tipo de exame até nos próprios consultórios para percebermos se o pH está um bocadinho ácido, se tem os eritrócitos mais agregados ou menos, saber como é que estão as cargas de stress oxidativo. Então, tudo isto do ponto de vista físico. E depois, como eu já disse, do ponto de vista emocional, foi a palestra que tivemos no outro dia e haveremos de falar sobre o ponto de vista mental, que não será hoje. Então, o que é que mais podemos ajudar para casa? Portanto, além disto que eu já falei, naquilo que se chama a gestão de stress, que existem várias técnicas, uma que eu gosto muito é a técnica da coerência cardíaca e também esta variabilidade cardíaca também pode ser trabalhada, nomeadamente em consultório. O que é que podemos fazer num paciente com cancro para
digamos, para complementar todos estes tratamentos em consultório. Podemos fazer ozonoterapia, podemos fazer soros ortomoleculares, portanto, soros endovenosos, podemos fazer a sauna de infravermelhos, podemos fazer a hipertermia, podemos fazer a câmara hiperbárica. Então, um, o que é muito importante é compreender que aqui temos de trabalhar multifatorialmente. Então, a ozonoterapia, por exemplo, é um poderoso regulador do sistema imunitário, porque, digamos, não só vai conseguir ajudar-nos a proteger as células da oxidação e da inflamação, mas também consegue reverter o stress oxidativo crónico. Então, o que vai fazer a ozonoterapia é melhorar a circulação sanguínea e a entrega do oxigênio nos tecidos que estão mais isquémicos, digamos assim, e, portanto, aumenta alguns níveis, aumenta os níveis de oxigênio nos tecidos. De uma forma geral, melhora o metabolismo, exatamente porque ajuda na entrega, a favorecer a entrega deste oxigênio, faz uma upregulation das enzimas, que são as enzimas celulares antioxidantes, induz uma ativação moderada do sistema imunitário e favorece a libertação de fatores de crescimento. E, sem dúvida, que o ozono é uma técnica que não tem praticamente efeitos secundários. Outro protocolo muito interessante, portanto, a ozonoterapia. A ozonoterapia pode ser feita por via endovenosa, por via retal, por via uretral, por via vaginal, por via intraarticular, como eu já falei várias vezes. A outra técnica interessante é a suplementação ortomolecular, os soros ortomoleculares, portanto, são portanto, são aquilo que nós vamos colocar na veia dos nossos pacientes, essencialmente vitaminas, que vão favorecer todos estes sistemas de oxidação e antioxidação. É muito importante que procurem, se estiverem a passar por uma situação destas, um protocolo chamado protocolo Riordan, que é um protocolo americano, no qual se colocam altas doses de vitamina C endovenosa. Então, esta vitamina C endovenosa em altas doses, mais de 25 gramas por cada sessão, vai-nos provocar uma oxidação e não uma antioxidação. E isto é o que ajuda como um tratamento complementar da oncologia integrativa. Também uma coisa muito usada é a amigdalina endovenosa ou vitamina B17 é muito interessante. Outro tratamento interessante que pode ser endovenoso é o viscum album. O viscum album é uma substância que é uma planta, é uma substância, portanto, nós conseguimos ter esta substância, esta planta em ampolas, é uma das terapias mais amplamente estudadas do ponto de vista complementar para o cancro, é muito usada na Europa e, essencialmente, nós podemos dizer que tem um efeito complementar aos tratamentos dentro da oncologia integrativa, porque in vitro esta substância chamada viscum album conseguiu matar as células cancerígenas. Portanto, o que fez, aquilo que ficou provado, é que regula negativamente os genes centrais que estão envolvidos na progressão do tumor, na malignidade e na migração do tumor. Então, extratos desta planta, deste viscum album, têm reforçado a morte das células tumorais mediadas pelas células imunitárias natural killer, o que vai fazer com que haja uma redução do potencial migratório, portanto, o potencial invasivo das células tumorais. E o que é mais importante dizer sobre o viscum album? É que também foi demonstrada a sua capacidade de bloquear a angiogénese, e isto é interessante quando nos preocupamos com a possível metastização de um tumor.
Há 3 componentes do visco-álbum que podem ser responsáveis por estes efeitos, as chamadas viscotoxinas, os polissacarídeos e as lectinas, e as viscotoxinas são então proteínas pequenas que exibem uma atividade de matar as células e possível atividade estimuladora do sistema imunológico. As lectinas, que são umas moléculas que se ligam à parte externa das células e induzem então alterações bioquímicas. Há vários artigos sobre a segurança e o interesse científico desta substância visco-álbum, nomeadamente com revisões de casos científicos. Então, aconselho-os a darem uma vista de olhos sobre este tal visco-álbum. E, portanto, estamos a falar de SORS, estamos a falar, portanto, da parte da suplementação endovenosa. Temos, por isso, a vitamina C, temos a amigdalina, a vitamina B17, temos o DMSO, temos a coenzima Q10, que pode ser injetada por via endovenosa, temos micronutrientes, minerais, a própria vitamina D pode ser injetada por via intramuscular, temos a vitamina B, também é muito interessante em alguns casos, complexos de vitamina B. Temos o ácido alfa-lipoico, temos o glutatião, que também pode ser injetado. Então, há imensa suplementação ortomolecular que se pode complementar a todos os tratamentos que já fazem. O peróxido de hidrogênio também é outra técnica muito usada do ponto de vista complementar. A sauna de infravermelhos. A sauna de infravermelhos é uma sauna ligeiramente diferente da sauna tradicional. Um paciente com um tumor pode complementar os seus tratamentos com 4 a 5 sessões por semana, de 30 a 45 minutos por cada da sauna. Deve ficar a suar no fim do tratamento. Podemos ajudar a ir bebendo água ou chás durante a sessão, que vai ajudar a aumentar a temperatura corporal, que é isso que nós queremos, e podemos reforçar com vitamina C antes ou depois do tratamento. A hipertermia, o aparelho de hipertermia. O aparelho de hipertermia, usando a técnica da hipertermia, a chamada hipertermia oncológica, é uma ajuda, um tratamento complementar no qual se vão desenvolver as chamadas heat shock proteins, ou seja, as proteínas de choque térmico que estão na superfície das células tumorais, o que faz com que estas células fiquem mais facilmente detectáveis depois pelas nossas células do sistema imunitário. Portanto, o calor é aplicado através de frequência de ondas rádio, que é diferente da sauna de infravermelhos. Podem ser atingidas temperaturas perto dos 42 graus no tecido tumoral e o que é giro disto é que apenas as células malignas são danificadas. Claro que também é interessante dizer que a hipertermia pode ser útil para outras patologias, como artrite reumatoide, doenças autoimunes de uma forma geral, a própria fibromialgia, a desintoxicação de metais pesados. Eu já falei sobre a hipertermia noutras alturas. Portanto, a hipertermia do corpo inteiro pode ser uma hipertermia moderada. Esta vai só chegar aos 39 graus e meio. Aqui utilizamos o efeito da febre para estimular o sistema imunitário de uma forma muito intensiva. Portanto, o que fazemos é estimular a produção de uma interleuquina, que é a interleucina 2, que vai mobilizar as tais células natural killer, que são os lixeiros das nossas, nomeadamente das células tumorais, e vai ajudar ou melhorar a eficácia de outros tratamentos, nomeadamente do ozono, nomeadamente das altas doses da vitamina C. E a hipertermia extrema aqui é quando conseguimos que este tratamento seja associado a tratamentos de quimioterapia, o que vai ajudar na diminuição dos efeitos secundários da quimioterapia. O que é que mais me falta falar? Portanto, os enemas de café já falei. Sim, a hidrocolonoterapia. Portanto, a hidrocolonoterapia é um tratamento que se faz também em clínica de medicina integrativa. Portanto, é um aparelho que aquilo que vai fazer é uma lavagem do nosso sistema gastrointestinal, por baixo, não é por cima. Por cima era um bocadinho mais chato. Portanto, e podemos utilizar o ozono retal para favorecer depois
as condições da própria mucosa intestinal, e isso é muito interessante porque ajuda na desbiose intestinal. E pronto, acho que era tudo o que eu tinha para vos dizer hoje. Era os tratamentos, essencialmente os tratamentos que se podem fazer em clínica, aquilo que podem fazer em casa. Lembrem-se que iremos falar posteriormente na parte mental, ainda falta isso. Portanto, devemos brincar aos detetives. Existe alguns fatores de risco que não estejamos a ver, e por isso é importante que demos uma vista de olhos em todas estas coisas que eu falei. A dieta é fundamental. As células tumorais têm uma apetência por açúcar e derivados. É importante a desintoxicação, é importante trabalharmos com o nosso corpo. O cancro não é uma guerra. Eu detesto quando dizemos assim, vamos lutar contra isto. Não, não é lutar contra isto, aliás, já ouvi vários colegas em congressos falar de que aquilo que vai acontecer com os nossos pacientes oncológicos é que o cancro se vai tornar uma doença crónica, tem que coexistir. Muitas vezes não conseguimos com que desapareça literalmente um tumor, mas conseguimos que coexista com o nosso corpo num equilíbrio equilibrado. O problema é quando este equilíbrio, quando este desequilíbrio, que é saber que temos ali uma coisa que não devia estar, mas conseguimos viver equilibradamente com isto, não podemos, temos é que ter muito cuidado para não desequilibrar, e aí entram as emoções. As emoções importam muito mais do que aquilo que pensamos. E, portanto, devemos entender que as emoções têm associadas a si uma determinada energia, que a energia flui para onde a nossa atenção vai. E então é muito importante lermos, ou ouvirmos, ou falarmos com pessoas que já tiveram cancro, conseguiram melhorar e estão bem, e estão aqui para nos contar, e às vezes são verdadeiros heróis. 21 minutos e 56 segundos. Estou a manter as minhas rapidinhas. Temos aqui uma pergunta que vamos ver se eu consigo buscar a pergunta. Então, a pergunta é: quando se fazem testes genéticos que ficam positivos para uma probabilidade de ter um cancro, o que é que se deve fazer? Então, é escutar todas as aulas que eu já falei sobre cancro, porque aquilo que eu tenho vindo a preconizar é que, efetivamente, com uma lifestyle medicine, ou seja, com uma medicina preventiva, com uma medicina de estilo de vida, fazendo uma abordagem epigenética da situação, nós conseguimos, muitas vezes, não acordar esta genética e, portanto, digamos, não é vinculativo. Isso é que é uma coisa muito importante que consigamos entender. Essa é que é a lógica de que nós não somos uma vítima indefesa dos nossos genes. As coisas não são vinculativas. E para isso temos que trabalhar essencialmente numa perspectiva muito holística, não é? Compreender aquela pessoa, independentemente de ter um teste genético positivo para o aparecimento de um determinado cancro, isso dá um aumento de probabilidade em relação à vizinha do lado. Mas dentro desta perspectiva integrativa ou funcional, em que vemos as coisas como um triângulo, o físico, o emocional e o mental, avaliamos os fatores de risco que aquela pessoa já tem, como por exemplo a genética, mas por exemplo se fuma, se tem metais pesados, como é que estão as suas emoções, se teve muito conflitos na sua vida, se come muito mal, se faz bem cocó, se dorme bem. Então, todas estas coisas são muito importantes para conseguirmos avaliar verdadeiramente o risco e não simplesmente ser um número. Acho que é mais humano pensarmos isso assim. Bom, espero que tenham gostado. Foi um prazer que estivessem aí desse lado. Agora vou começar a fazer as palestras mais cedinho, porque senão depois fico muito excitada no fim das palestras, não consigo dormir e assim também têm mais tempo para absorver aquilo que vão dizendo. Para quem estiver a jantar, tenham um bom jantar, apaga a televisão, que não diz nada de bom, e até à próxima.